Agora eu vou falar dos crimes contra a honra, quais sejam calúnia, difamação e injúria. A começar pelo crime de calúnia, que se tipifica pela falsa imputação de um fato definido como crime a alguém. Logo, atinge a honra objetiva daquele que foi imputado o crime, uma vez que a boa fama e a reputação do indivíduo são manchadas perante a sociedade. Ou seja, os outros da sociedade pensam que realmente aquela pessoa pode ter cometido aquele crime. Então, há uma perda da reputação, não é? Uma imagem ruim que é passada para aqueles que tomam conhecimento. Daí a exigibilidade que essa comunicação, essa acusação que aquela pessoa cometeu um crime, chegue até terceiros. A exceção da verdade cabe no crime de calúnia, que nada mais é a possibilidade de quem acusou comprovar que aquela pessoa realmente cometeu o crime, logo não existe o crime de calúnia. Nesse sentido, não se admite a exceção da verdade se o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, ou seja, a presunção da inocência, ela prevalece até o trânsito em julgado da ação penal. Também se o fato é imputado a chefe de governo ou presidente estrangeiro, também não cabe a exceção da verdade no crime de calúnia. E também se o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, embora de ação pública. Difamação. A difamação se caracteriza pela imputação de um falso fato não criminoso à pessoa, né, que implica em reprovação ético-social. Então, a pessoa fala alguma coisa daquela pessoa que não é crime, porém que abala também a moral. Por exemplo, fala que, olha fulano, por que você pisou em cima de um cachorro? Estou dando um exemplo aqui aleatório, tosco, mas, ou seja, alguma coisa que viole ou arranhe essa moral dessa pessoa, que não constitui crime. Atinge da mesma forma que o crime de calúnia, a difamação, a honra objetiva, que é exatamente a reputação do indivíduo. Exige, logo, da mesma forma que o crime de calúnia, a difamação, a comunicação a terceiros. E também admite a exceção da verdade somente se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Só para funcionário público no exercício de suas funções, quando é ofendido, cabe a exceção da verdade no crime de difamação. Excluída essa hipótese, basta que a reputação e a boa fama do indivíduo sejam lesadas para que se configure o crime de difamação, sem a possibilidade de se opor à exceção da verdade. Passando agora para a injúria. A injúria é uma imputação de qualidades desabonadoras, vexatórias, humilhantes. Quer dizer, não está falando de fato nenhum, tal como a calúnia e a difamação. A injúria é o seguinte: xingamento, você não presta, você é um indivíduo pernóstico, enfim, tem a ver com a honra subjetiva. Logo, não precisa de ser comunicado para terceiros, tendo em vista que atinge o decoro pessoal do indivíduo. Não existe, portanto, a exceção da verdade, porque são conjecturas, não é? São taxações, vamos dizer, de termos pejorativos, não estão linkadas a provar nada disso. Basta que a dignidade da pessoa seja ofendida. Como dito, não precisa chegar ao conhecimento de terceiros a injúria. Já a injúria racial ocorre quando alguém fala mal de alguém se relacionando à cor da pele ou raça. É o caso, por exemplo, daquele goleiro que o cara, não sei o que aconteceu, um goleiro do Grêmio, acho que xingaram o cara de macaco,
Aí o cara alegou que foi realmente injúria racial, ou seja, não é discriminação, porque a injúria racial atinge da mesma forma a honra objetiva. A discriminação é um crime que veta a oportunidade por causa de raça. Por exemplo, se alguém fala assim, eu não contrato japonês, né? Isso é crime de discriminação, não é injúria racial. Vamos falar agora dos aspectos comuns dos 3 crimes. Pode ser consumado através de linguagem falada, escrita, carta, bilhete, zap, mímica, som ofensivo, por exemplo, aplauso, vaia, desenhos, crimes omissivos, por exemplo, recusar um cumprimento, tá se metendo naquela pessoa, um constrangimento. Com relação a sujeitos, crimes comuns, qualquer um pode ser sujeito ativo ou passivo, não tem nada de qualidade especial. As penas cominadas para os crimes contra a honra aumentam-se de 1/3. Está aí o terço. Se é cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Contra funcionário público em razão de suas funções. Funcionário público aumenta 1/3. Contra presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro aumenta 1/3. Contra maior de 60 anos aumenta 1/3. Contra portador de deficiência física aumenta 1/3. Se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, aplique-se a pena em dobro. Se é o caso, por exemplo, que alguém paga alguém para falar mal do outro, caluniar, difamar ou injuriar o outro, então, nesse caso, por isso que eu coloquei a paga aqui 2 vezes, a pena é aplicada em dobro. Exclusão do crime não constitui injúria ou difamação puníveis. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Para o caso do promotor, por exemplo, quando é parte, pode ofender. Quando ele é protetor da lei, não. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Nos casos do 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. O querelado, a vítima, que antes da sentença se retrata cabalmente... Desculpa, o querelado quem acusou, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isenta da pena. Ou seja, para calúnia e difamação cabe a retratação. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, se deduz calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá de forma satisfatória, responde pela ofensa. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando da violência resulta lesão corporal. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do artigo 141, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no parágrafo 3º do artigo 140 desse Código. Em regra geral, a ação penal deve ser privada, salvo no caso de ofensa feita contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, em que será pública condicionada a requisição do ministro da Justiça. No caso de ofensa a funcionário público, sendo tal ofensa referente ao exercício de suas funções, em que será pública condicionada a representação do ofendido, e no caso da injúria real resultar em lesão corporal, em que será pública incondicionada. Lesão corporal acarreta uma ação pública incondicionada. No caso de funcionário público,
será condicionada à representação. E no caso de ofensa a presidente ou chefe de governo estrangeiro, será condicionada à requisição do ministro da Justiça, sendo, em regra, ação penal para os crimes contra a honra de natureza privada.